Quero compartilhar mais uma vez com vocês a palavra do Senhor, e você que quer e pode, me acompanha aí no livro de Gênesis, no capítulo 11, o versículo 4, diz assim: Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. 7. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Veja esta passagem aqui, onde o Senhor interveio numa construção, numa edificação de algo que os homens haviam se unido. Eles tinham um só coração, uma só linguagem, e eles queriam se tornar reconhecidos como um Deus, célebres, entre todas as nações que viriam. Então, eles, como tinham uma só linguagem, como eles tinham um só coração, uma só visão, um só propósito, eles tentaram fazer uma torre, tentaram construir naquela cidade uma torre, algo que nunca havia sido visto. E o Senhor desceu para ver a construção dos homens e disse: eles são um só, e a linguagem deles é uma só. Vamos confundi-los, porque isso é apenas o começo. Ou seja, não há quem possa parar as pessoas que têm uma só linguagem, uma só visão, um só propósito. E é sobre isso que eu quero falar. Eu não quero ressaltar os pontos negativos aqui daquela população, daquele povo que estava construindo uma torre, nem as suas motivações. Eu quero ressaltar o poder que tem na unidade. Quero ressaltar o poder que tem em termos uma só palavra, um só propósito, andarmos numa só direção. E isso se aplica em todos os aspectos da nossa vida. Por exemplo, na nossa cultura é muito comum que dentro das organizações, das empresas, criem-se grupos diferentes de pessoas, de funcionários, e ali eles começam a criar setores onde ele parece não ir bem com aquela outra pessoa de outro setor, e ambos são da mesma empresa. Mas não vou com a cara de tal fulano da administração, porque ele é orgulhoso, ele fica lá só sentado no escritório, no ar-condicionado, aí desce aqui na linha de produção e vem falar com a gente, cobrar alguma coisa. Olha como ele anda, arrogante. Porque a pessoa talvez ali usando, a mulher está usando um salto, uma roupa social, e aquela outra ou aquele outro está com uma roupa de trabalho, um macacão, um uniforme, mas cria uma divisão dentro daquela empresa. Aí começam as fofocas. Eu sei que isso é comum para você também, porque isso acontece em todas as áreas. Eu não conheço outros países para falar, eu conheço o Brasil, por isso que eu estou trazendo a nossa cultura. É muito assim. Aí ou ao contrário, tal fulano, ele é peão, e diminui a pessoa por causa da função que ele exerce na empresa e se acha superior. Isso tem muito. Quando eu trabalhava na área de produção de eventos, a gente tinha algumas pessoas assim, que todo mundo, quando eu entrei na empresa assim, alguém disse: olha, a gente não vai com a cara daquela pessoa, já me incluíram no negócio. Eu falei: não, mas eu não tenho nada contra essa pessoa. E eu sempre eu procurei ter um bom relacionamento e deixando os preconceitos de lado, aqueles preconceitos internos da empresa, porque isso é comum. Todos dentro da mesma empresa, mas não estão em unidade, não tem uma só palavra, e essa empresa não vai para lugar nenhum.
o funcionário que fala mal do patrão, aquele que paga o salário, que está sofrendo aí, né, como a gente vê nesse momento da pandemia, onde não se pode abrir lojas, não pode abrir empresas, está aí sofrendo, tentando manter o negócio de pé, manter as famílias empregadas, né? Enfim. Então a gente vê que não é esse monstro que às vezes é pintado ali dentro da empresa. Na família, a mesma coisa. Um casal, por exemplo, que tem um filho recém-nascido, eu tenho uma filhinha, e às vezes o casal fica assim: olha, vai trocar a fralda você, eu já troquei hoje, troca você a fralda, eu já troquei duas fraldas que tinha o número 2, eu já troquei 3, agora é sua vez. E aí fica ali uma disputa, uma intriga, uma discussão, às vezes para ver quem vai trocar a fralda. Ou eu educo melhor, olha o exemplo que você está dando, olha o que você faz. Então tem uma casa, mas dentro da casa a linguagem não é a mesma. A linguagem é diferente. Assim também na igreja, na estrutura que nós temos ali da igreja, acontece esse tipo de situação. Eu não concordo com isso que ele falou, eu não concordo com o que ela falou, eu concordo em partes, isso aqui eu não aceito. Veja, esse é um cenário bem propício a não ir para frente, a não avançar, a ser destruído, no sentido de haver uma separação ali dentro, uma cisão dentro daquele lugar, e não continuar, não conseguir seguir em frente. Na área do trabalho, uma jovem uma vez disse para mim, ela estava toda feliz, radiante. Aliás, eu quero fazer aqui um parênteses para dizer o quanto Deus é bom, né? Nós estamos aqui, eu já perdi as contas, sinceramente, talvez uns 50 dias já de quarentena. A impressão que eu tenho é de muito mais, né? E eu tenho essa impressão, está muito tempo. Mas mesmo nesse cenário onde milhões de pessoas estão sendo demitidas, tem um dado importante, pelo menos curioso, entre aspas, mas muito importante e relevante. Os Estados Unidos, se eu não me engano, a maior potência mundial, né? E já passou 26 milhões de desempregados lá nos Estados Unidos. Então, esse é algo que, de fato, tem assolado a economia de muitos países, né? De muitos países. Não lá onde nasceu esse vírus, lá a economia está bem, mas aqui nos países ocidentais, a economia não anda bem e tem forçado muitas pessoas a serem demitidas e não conseguir uma colocação. No Brasil não é diferente. E mesmo assim, nessa semana, eu recebi 2 testemunhos de 2 pessoas, uma chefe de família, muito responsável, com 2 crianças, da qual ela tem a responsabilidade de cuidar. Ela estava testemunhando, disse assim: pastor, eu voltei a ser fiel a Deus nos dízimos, mesmo em meio a essa dificuldade. E eu pensei assim, e falei, eu vou ser fiel nos dízimos ao Senhor, e aí vai sair o meu auxílio emergencial que o governo está dando, vai sair para mim. E ela falou que disse isso, mas quando ela devolveu o dízimo, fez um depósito bancário, ela devolveu o dízimo, ela disse: pastor, não aconteceu o que eu pensei, aconteceu uma coisa muito melhor. Eu começo a trabalhar segunda-feira, de segunda a sexta-feira eu consegui um emprego. Veja que poderoso, olha o que Deus está fazendo. E hoje uma outra jovem me mandou uma mensagem dizendo: pastor, eu consegui um emprego. No meio dessa pandemia, dessa crise, eu consegui um emprego, e era tudo o que eu precisava, tudo o que eu queria. E interessante que essa mesma jovem, uma vez, estava à procura de um emprego, e quando ela conseguiu, a empresa era uma terceirizada, não ia muito bem o contrato que essa empresa tinha, e essa jovem, ela, lá na sua área de trabalho, as suas colegas de trabalho conversando, uma pessoa começou a falar mal, a outra também começou a falar mal, e um disse assim: eu queria que explodisse isso aqui,
queria que isso aqui explodisse, acabasse, e ela teve sabedoria e para na hora responder aquela pessoa. Como assim acabasse? Talvez você não está satisfeito com esse lugar, mas para mim é uma grande conquista. Para mim é uma conquista. E ela teve sabedoria e coragem, porque são poucas pessoas que têm coragem de fazer isso. É muito natural você entrar na onda da reclamação, reclamar do governo, reclamar da empresa, reclamar da família. Vamos falar de governo aqui, tá? Quem está satisfeito com o governo nesse país? Pouquíssimas pessoas, se não o governo federal ou estadual, né? Tem alguém sempre insatisfeito. E sabe qual é o nosso papel? Sabe qual é a orientação de Deus para nós? Ore pelos seus governantes. Durante muitos anos o país foi governado por um partido do qual eu nunca fui simpático, e nem por isso eu amaldiçoava o meu país. Eu orava pelo meu país, não orava para o presidente ou para a pessoa que estava lá morrer ou dar algum treco, não. Eu orava para o meu país, para que ele avançasse, apesar de tudo que eu não concordava. Então, se nós como nação não tivermos uma só linguagem, nós vamos continuar dispersos, não tem avanço, não tem progresso. Então, ore pelo seu país, ore pela sua nação. Olha, no seu trabalho, eu quero perguntar para você, você tem orado pelo seu trabalho? Olha o que essa jovem fez. Ela teve coragem de falar com aquela pessoa. No resumo, aquela pessoa foi mandada embora. Ela continuou, na época, contratada na empresa. Aliás, muitas pessoas foram mandadas embora, e ela foi uma das que ficou até o final, até que o contrato daquela empresa chegasse ao fim. Mas veja, olha a importância que nós temos em mantermos uma unidade, em mantermos a unidade, em termos a mesma linguagem, em falarmos as mesmas coisas. Você já orou pela sua empresa? Você já orou pelos seus empregadores? Você se importa com o seu trabalho? Você vê a importância que ele tem para você hoje? As pessoas que estão à sua volta, que te apoiaram para você chegar lá? Ou você entra na onda e reclama e reclama? Seja grato, tenha uma só voz, seja um apaziguador lá no seu trabalho, um pacificador, seja aquela pessoa que vai trazer consciência. Olha, no final do mês é daqui que vem o nosso sustento, bem ou mal, você está aqui empregado. Esse é um trabalho, isso é instrução, orientação do Senhor para nós, para que quando nós servíssemos alguém, servíssemos como se estivéssemos servindo ao próprio Deus. Então, aquelas pessoas que estão acima de nós, que nos contrataram para um trabalho, eles merecem ser honrados, respeitados. Aquele ambiente precisa avançar, e para isso precisa haver unidade. Porque quando nós unimos a nossa voz, quando nós unimos o nosso propósito, quando estamos dentro do mesmo barco, remando para o mesmo lado, nós chegamos no final. Da mesma forma, família. O pai, ele não ajuda em casa. O pai, ele cria junto, né? Não ajuda a mãe, ele também cria. A mãe, ela não ajuda em casa, ela tem um papel importante em casa, não é só de ajuda, não, é responsabilidade mesmo de fazer as coisas andarem. Então não se pode, apesar de muitas vezes ter ideias diferentes, não estou dizendo e sendo hipócrita, falando assim, olha, não se discute de assunto assim, não se discute-se, sim, é necessário, e acontece mesmo muitas e algumas discussões, mas para que haja um alinhamento, para que a linguagem passe a ser a mesma. Porque nós vemos aqui a respeito, né, desse exemplo, que foi um exemplo de algo ruim que estavam querendo construir, e qual a intervenção de Deus? Foi confundir a língua. Ou seja, quando nós temos a língua, a nossa linguagem, quando nós não somos um só, nós não avançamos, nós não temos os nossos projetos concluídos. Talvez você, como casal, um casal novo, e está aí encontrando as suas dificuldades,
no relacionamento, olha, não é um bicho de 7 cabeças, isso é natural acontecer, você não está fora da curva, porém precisa haver um alinhamento para que o relacionamento continue, para que vocês consigam avançar. Eu tenho que ter essa consciência dentro da minha casa, dentro da minha família. Você já orou pela sua família? Você tem buscado essa harmonia dentro do seu lar? Ou você é aquela pessoa que chega de canto e aí começa a falar mal de uma pessoa, da família e do outro e do outro? Olha, você pode, ainda que alguém fale para você alguma coisa mal, e você não queira ser indelicado, mas você pode ser uma das pessoas que acha um ponto bom naquela pessoa, onde ele só vê em pontos negativos. Mais uma vez, não quer dizer que não se possa discutir desses assuntos. Talvez uma das melhores soluções sejam realmente a discussão, mas é bom ver também os pontos positivos. É bom trazer sempre algo construtivo, algo que mostre uma transformação. Na igreja, a mesma forma, é a mesma coisa. Nós não podemos, como reino de Deus, entrar em debates, né? Você vê uma denominação falando da outra denominação, um líder falando do outro líder, julgando o outro líder e tal. É claro, tem escândalos, precisam ser muitas vezes falado, ajustado aquilo, não vamos negar, mas ficar com birra, com guerra, porque essa não é a forma, isso não agrega, não vamos avançar fazendo isso. Onde nós vamos avançar? Quando nossa língua, quando a nossa fala, quando a nossa palavra, quando o nosso olhar estiver focado para o mesmo propósito, olhando para o mesmo objetivo, buscando o mesmo objetivo, olhando para o mesmo alvo, orando com harmonia, como família, vamos crescer também. Nós não podemos permitir que essa linguagem esteja distorcida, e dessa vez não é por Deus, talvez alguma interferência espiritual, para que tire a harmonia da sua família, tire a harmonia da sua casa, tire o seu prazer no trabalho, na empresa onde você está. E é sobre isso que nós vamos orar, para que sejamos para que tenhamos uma só palavra, para que tenhamos uma só visão, caminhemos para o mesmo lado, para que consigamos avançar e concluir o propósito pelo qual nós fomos chamados, propósito pelo qual nós tivemos o privilégio de viver ou de nos unirmos. Nós precisamos estar alinhados. Eu quero orar com você. Talvez você fala, pastor, mas eu nem trabalho mais. Então não estamos falando de trabalho, mas você tem uma família, e você precisa ser uma só com a sua família. Você precisa ser um só com a sua família, com seus filhos, com os seus pais, com os seus irmãos. A sua linguagem tem que ser uma só. Você precisa estar alinhado, porque se você permitir que isso fuja, e que se um fale uma coisa, tu fala outra, vocês não conseguirão avançar como família, ou conquistar o plano, o propósito que vocês desejam. Então nós vamos orar sobre isso. Eu quero que você que pode, feche os seus olhos aí, e vamos falar com Deus. Senhor, nós te agradecemos, porque a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, e nós aprendemos em todo tempo, com coisas boas e com as coisas negativas, que a tua palavra nunca escondeu, mas de tudo há um ensinamento, e nesse ensinamento específico, o Senhor mostra o valor da unidade, a unidade na palavra, a unidade na visão. Então ajuda-nos, Senhor, com harmonia dentro do nosso lar, poder conduzir a um lugar de sucesso. Talvez eu estou compartilhando aqui com um chefe de família, uma chefe de família, e ela precisa ver a família em harmonia para continuar avançando. Este pai precisa ver a casa novamente em harmonia, para ter alegria novamente restabelecida dentro desse lar.
dentro da empresa, alguém ter perdido o prazer de trabalhar, apesar de ser uma grande bênção. Muitos queriam ter o emprego que ele tem, queria ter a empresa que ele tem, e não conseguiram. E ele que tem, e essa pessoa que conquistou não tem alegria. Por quê? Porque há um ambiente de divisão, de dissolução, e o Senhor hoje traz alinhamento, e nós somos um com o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, ser pacificadores onde nós estamos, que possamos implementar a unidade onde estivermos, para que haja avanço, para que haja conquista, para que haja conclusão de sonhos, de propósito e de planos. É o que nós te pedimos e agradecemos por tão preciosa palavra, que vai transformar o nosso modo de pensar, o nosso modo de falar e de agir. Nós cremos nisso, por isso te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Obrigado, Senhor. Olha, é muito bom poder compartilhar com vocês esta palavra. Você que quer e pode, apoie-nos nesse trabalho. Você pode nos apoiar, deixa o seu comentário aí, curte esse vídeo, e se você quer apoiar esse trabalho, que ele continue, também nós podemos orientar você, para que você possa fazer uma contribuição e abençoar esta obra, para que ela continue alcançando muitas vidas. Que Deus abençoe você. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Até lá.